Eu vou começar bem do início mesmo, bem antes de toda a tragédia acontecer. Eu vou começar falando lá do governo Getúlio Vargas. Pô, Carol, por quê? Porque é lá que a desgraça começa a se desenrolar. Ainda no governo Vargas, né, lá em 1950, 14 anos antes do golpe, Getúlio, quando ele volta democraticamente eleito, ele volta com novas perspectivas, né? Um novo Getúlio. Ele volta com reforma trabalhista, ele volta com um aumento de salário mínimo, ele volta com, enfim, várias medidas bem populistas. Né? E o que a gente tinha no mundo acontecendo na época? A gente tinha Guerra Fria, a gente tinha uma disputa não armada entre capitalismo e socialismo, né? Comunismo, enfim. E o que isso queria dizer? Isso queria dizer que Getúlio voltaria a sofrer pressões, né, pela elite da época, né, pelos grandes empresários, já que aqui no Brasil os Estados Unidos já tinha bastante força. Não por causa desse conflito, né, entre americanos e União Soviética, era um governo, era uma guerra não armada, a Guerra Fria. A gente aqui como Brasil, num país de proporções continentais, né, não era importante para os americanos que a gente tivesse tendências comunistas, né, tendências socialistas. Mas é que na verdade a gente nunca sofreu muito com essa ameaça, né? É muito mais uma tentativa de não abrir concessões mesmo ao povo do que proteger o Brasil de uma ameaça comunista. Mas enfim, a gente tendo essa visão é mais fácil para a gente conseguir entender o que estava acontecendo. Pois bem, o Getúlio começa a sofrer de novo essas pressões, né, por parte da direita e da elite, que não estava muito a fim de abrir concessões para esse tipo de reforma. Só que dessa vez, ao invés da articulação de golpe ganhar força, o Getúlio quebra essa articulação dando um tiro em si mesmo. Ele se mata e desmonta toda a trama golpista, pelo menos por hora. Pois bem, depois de Getúlio a gente tem Juscelino Kubitschek, que foi um governo, enfim. Não vou falar muito sobre Juscelino porque ele faz parte da trajetória cronológica, mas ele não faz parte de fato do golpe. Quem faz parte do golpe, que está no governo do JK, é o João Goulart, que também estava presente no governo do Getúlio como ministro do Trabalho. Ele vem como vice do JK e vence, porque naquela época uma coisa importante da gente saber é que era possível eleger um presidente de uma chapa e o vice da outra, tá? Ele vem e ganha junto com o JK. E logo depois do governo JK, a gente tem o governo Jânio Quadros. Jânio Quadros. Em 1961, ele assume como presidente, né? E o seu vice eleito democraticamente também é o João Goulart. Ele assume como presidente em janeiro, só que ele renuncia o cargo em agosto. Então foi um governo bem curto, né? De algumas coisas inexplicáveis, porque até hoje eu realmente não sei muito bem o que esse cara foi fazer na presidência, mas ok. Foi presidente, renunciou. Seu vice seria, já naquela época, teria o direito de assumir como presidente, né? O João Goulart, quando o Jânio renuncia, o João está na China, né, numa visita diplomática, nos compromissos diplomáticos na China. Ele recebe a notícia que o Jânio renunciou e retoma ao Brasil para poder assumir como presidente. Só que ele chegando aqui, ele encontra muita resistência, né? Por quê? Vamos voltar lá no governo do Getúlio. O João, ele sempre foi um cara que tinha muito essa ideia populista, né? Ele tinha muito esse viés de esquerda. Focava muito no trabalhador, tinha as reformas, né, de base dele que ele tinha proposto como vice, né, que era a proposta de governo dele, eram propostas que
Eram reformas que mexiam diretamente com a elite, né? E é lógico que ele encontrou resistência retornando ao Brasil. Só que aí começa a campanha pela legalidade, né? O Brizola dá bastante força a essa campanha para garantir que ele assumisse como presidente. Pois bem, ele assume, mas ele assume num governo parlamentarista. Ah, Carol, o que isso quer dizer? Ele não tinha plenos poderes como presidente, tá? Ele dependia de um parlamento, né? E esse governo parlamentarista dura no Brasil dura por 14 meses, um ano e um pouco, né? Dura por 14 meses. Em 63, ele retoma como presidente, né, a partir do plebiscito, de uma votação na qual ele ganha. Ele volta como presidente e aí ele pretende dar início às reformas de base. Tá, mas o que o João Goulart fez que comprou briga direta assim com a elite, pra elite realmente não gostar dele? Bom, as reformas de base dele falavam sobre reforma trabalhista, reforma tributária, reforma agrária, né, que a bancada ruralista tá aí para impedir isso desde que, enfim, que Pedro Álvares pisou aqui, que a gente, né, reforma agrária, reforma bancária e reforma urbana. Carol, reforma urbana? É, reforma urbana. O que consistia a reforma urbana, gente? A reforma urbana, ele queria abaixar o preço dos aluguéis, né? Aumentar o salário mínimo, aumentar a qualidade de vida do povo brasileiro, essa é a verdade. Tá, mas e aí, o que ele conseguiu aprovar? O que ele conseguiu aprovar? A lei de remessas e lucro, né? Que também era uma lei que comprava briga direta com a elite da época, porque essa lei assegurava que 90% dos lucros de empresas multinacionais ficassem dentro do Brasil. Não poderia ser enviado para fora mais de 10% dos lucros dessas empresas. E isso daí, né, se há de convir que para interesses norte-americanos aqui não foi nada legal. O João sempre tentou manter uma relação diplomática mesmo entre Estados Unidos e Brasil, né? Entre Rússia e Brasil. Tentou não tomar partido dessa guerra toda, dessa discussão toda. Só que ele também não ratificou as sanções impostas pelos americanos aqui, né? Assim como impuseram em Cuba, aqui a gente não, o João não apoiou, não aceitou. A conspiração pro golpe, ela ganha força a partir do momento que o João assume como presidente. Por quê, Carol? Porque aí ele dá início às reformas de base, né? Quando eu falo para vocês que os Estados Unidos apoiou ativamente o golpe, né? Participou ativamente do golpe militar de 64, eu estou falando verdade, tá? Eu não estou inventando. Por quê? Aqui no Brasil foram criados institutos como IBAD e PES, que eram institutos de meio que ação ideológica mesmo, sabe? Mídia, panfletos, ações em faculdades, várias ações de conscientização, na verdade de conscientização não, né? Doutrinação contra o governo, ações que pregavam o anticomunismo, ações que jogavam a população contra o João, né? A gente tinha as rádios, as televisões, a gente tinha esses institutos financiando, né, campanhas de candidatos conservadores. Mais de 250 candidatos foram financiados por essa campanha, por esses institutos, desculpa. A verdade é que eles não estavam satisfeitos com a política do Jango, né? Eles queriam que o presidente em exercício no Brasil garantisse a eles a subserviência do Brasil em relação aos norte-americanos. Pois bem, no dia 13 de março de 1964, a gente tem o famoso discurso do Jango na Central do Brasil, né? No qual ele dá um tiro no próprio pé.
se pronuncia sobre as reformas, diz que as reformas seriam implantadas com apoio ou sem apoio da oposição e várias outras coisas que jogaram ele aos crocodilos, né? Num desespero coletivo, né, da elite, a gente tem logo depois a marcha da família com Deus pela liberdade. O que foi essa marcha? Foi o abraço popular ao golpe, foi o pedido de golpe, né, da elite na época. Foram para a rua em São Paulo e marcharam contra o presidente, contra as reformas do presidente, pedindo intervenção militar. No dia 31 de janeiro acontece o levante militar em Juiz de Fora, onde eles saem em marcha, né, em direção ao Rio de Janeiro. Chegam aqui, tomam a cidade, o governo não resiste, né? O presidente prefere não resistir. O golpe foi completado no dia 2, quando Auro de Moura garante vaga à presidência da República, né? O presidente foi deposto. Alguns dias depois, nós tivemos o ato institucional número 1, o primeiro de vários atos, né, contra a democracia, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa. E o começo de mais de 20 anos de ditadura militar no Brasil. Eu volto depois para falar sobre os presidentes, né, o que cada um representou, mas de início é basicamente isso.